Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da ECOA, da PUC, para estar aqui presente hoje, cumprimentar o nosso anfitrião Orlando. Relevância desse evento, dado o que já foi dito aqui do que a gente pode trazer com a transformação digital na indústria do petróleo. Eu acho que sempre a gente gosta de uma história para ver o potencial desse assunto, né? Eu gosto muito de uma história que eu criei, porque eu acho que ela tem um lado afetivo interessante, que é a avó vendo a foto do neto dos filhos que moram no exterior, né? Os processos e o custo, né? É impressionante o tempo, os processos e os custos entre bater uma fotografia, revelar, botar no correio e os 30 segundos depois do nascimento, os avós hoje verem essa foto. Então, é impressionante, né? E a indústria do petróleo, nitidamente, a gente pode reconhecer que está atrasada na absorção dos processos da transformação digital. E, no meu ponto de vista, isso se dá porque esses processos saem da academia, saem da universidade para o mundo, para o setor produtivo, justamente num período de profunda crise no setor petróleo no mundo, né? E, obviamente, essas novidades em 2014 eram muito difíceis de ser incorporadas no momento em que o foco era de redução de custo absoluta no curto prazo. Tanto que, logo que a indústria retoma seu fôlego, imediatamente esse tema passa a ser foco prioritário, como já foi dito aqui, não só da Petrobras, mas todas as empresas estão mais ou menos na situação. E do ponto de vista internacional, nessa situação. Atrasadas, mas reconhecendo a importância nesse momento e a concentração de esforço na área tecnológica, em todas essas novas tecnologias da transformação digital. E aí eu acho que a gente pode resumir o resultado disso, como o exemplo da foto, em duas questões que são centrais para quem trabalha numa indústria onde custo é relevante. A gente pode resumir em duas coisas, que é produtividade e redução de custo, né? E é nítido que a gente sabe que todos esses nomes que aparecem de tecnologias que são condensadas nessa indústria 4.0 ou na transformação digital, todos esses nomes, a gente percebe claramente o potencial da relação deles com essas duas coisas, produtividade e redução de custo. A gente ainda não sabe muito bem aonde e como. Esse é o processo interessante que a gente está vivendo nesse momento. Quem conhece essas tecnologias não sabe muito bem como o petróleo pode usá-las, e quem conhece a operação petróleo ainda não sabe muito bem como essas tecnologias podem ser implantadas. Essa relação está em profundo processo de construção e é ela que vai determinar o ritmo com que nós seremos capazes de trazer esse potencial para dentro da indústria e fazer a redução de custo e aumento de produtividade que a gente espera que essas tecnologias tragam. É muito interessante estar vivendo exatamente a fase em que está se tateando isso, né? E está se tateando com muita seriedade, com muita vontade de acertar em ambos os lados, aqueles que detêm esse conhecimento e aqueles que militam na indústria do petróleo. Particularmente, o blockchain, eu queria trazer uma pitada adicional sobre algo que já foi dito, que é a questão da tradição da nossa indústria trabalhar em consórcio, né? Operações de risco, como a da indústria do petróleo, exigem a diluição de risco e exigem o trabalho consorciado. Esse foi um dos maiores benefícios para a Petrobras da abertura do mercado no Brasil, o fato de poder diluir risco fazendo consórcios. Blockchain está muito vinculado
a confiança, a garantia de confiança. E consórcio, existe muita troca de informação, existe muita troca de dados, não só do ponto de vista jurídico do contrato, mas do ponto de vista das informações técnicas. Então, me parece que existe um mundo entre a nossa tradição do petróleo de viver em consórcio com o blockchain. Eu acho que esse é um mundo que a gente tem um grande potencial para explorar na hora que a gente fala confiança na relação entre as empresas consorciadas num mundo que a informação tem um valor importante e mais, que a garantia de que aquela informação está sendo estabelecida numa forma de confiança tem também uma relação importante. Meu título era NP, né? Eu falei de tudo menos da NP, mas eu tenho que falar da NP, porque, afinal de contas, é a função que eu ocupo e é importante que abordar para vocês como que a gente está vendo esse processo de transformação, né, digital. Essas tecnologias, elas precisam de uma regulação mais arejada e mais aberta. Não só a regulação em si precisava ser mais arejada e mais aberta, como isto beneficiará todos os segmentos de P&D, mas certamente o setor de transformação digital vai ser o maior beneficiado desse arejamento que nós estamos construindo. E por que ele vai ser o maior beneficiado? Exatamente porque os processos de desenvolvimento de tecnologia também serão inovadores. A gente viu aqui a importância das startups. Nós estamos exatamente hoje apresentando para a diretoria da ANP um novo regulamento onde existe previsão, inclusive, de fundos voltados para startups, que é extremamente aderente com o desejo das empresas que têm as obrigações de aplicação. Nessa mudança de regulamento, um assunto que não tem nada a ver com isso, mas que eu tinha que comentar, já que eu estou na casa, a gente muda o regulamento para permitir compra de equipamento pelo SEMPES com os recursos da cláusula, porque isso não era permitido pela cláusula até esse novo regulamento que a gente sai hoje. É uma mudança importante. Mas, voltando, né, ao nosso tema, eu acho que muito afinado, não só com o que o Orlando disse, mas com as empresas que operam no Brasil e têm as obrigações com a cláusula de P&D, nós estamos muito preocupados com o I, né? Nós estamos muito preocupados com a questão da inovação, com o resultado na produtividade e na redução de custo, que é o resultado que permeia a consequência positiva para toda a sociedade. É na hora que a gente consegue trazer a inovação para dentro desse processo. Por isso, essa mudança de regulamento, ela é feita com base em diagnósticos e em conceitos, buscando trazer uma oportunidade maior para a participação das empresas no processo da utilização do recurso e, principalmente, incentivando muito uma maior relação de projetos conjuntos entre empresa e universidade. Vocês vejam que a gente resolveu o problema operador-universidade, mas a gente não resolveu o problema tripartite, operador com universidade e fornecedor. E é nesse ambiente, lembrando que o processo de construção da inovação no setor petróleo, ele é extremamente cooperativo e colaborativo dentro da cadeia, né? Foram citados aqui os 3 grandes programas que nos levaram o país e a Petrobras a serem o que é hoje, Procap 1000, 2000, 3000, e eles foram construídos de forma extremamente colaborativa com a cadeia de fornecedores. Então, é dentro desse conceito que nós estamos buscando mudar o regulamento para trazer essa relação operadora-fornecedor para a utilização desse recurso da cláusula e botando a universidade como uma parceira, montando esse triângulo que sempre foi muito frágil no nosso desenvolvimento.
tecnológico. Sempre foi muito frágil. Nós sempre ou pecamos por excluir a academia ou pecamos por ficar só na academia. Essa integração, ela tende a ser extremamente positiva para o setor e para o país. Bem, além disso, nós estamos trazendo para esse novo regulamento e para essa nova cultura que a gente está trazendo para dentro do gerenciamento do P&D dentro da Agência Nacional de Petróleo, a gente está trazendo o conceito da importância das empresas terem liberdade de escolherem seus projetos e ter o menor nível de interferência possível da agência. Ou seja, o gerenciamento de escritório de uma agência reguladora, que tem um papel importante como representante da sociedade e da comunidade científica, de garantir que esses recursos sejam realmente utilizados e que eles sejam realmente utilizados em P&D, não pode passar desse limite para se transformar numa intervenção do que as empresas devem fazer com esses recursos, né? E é lá do escritório que não se pode imaginar que vá se construir uma capacidade maior do que empresas que militam na área de tecnologia há tantos anos. Portanto, a gente está fazendo uma trilha de um caminho onde tiramos da ANP qualquer atribuição de definição de rotas para a utilização dos recursos, entendendo que o melhor locus para isso é dentro da empresa petrolífera que tenha essas obrigações conosco. Nós estamos falando de 1,6 a 1,8 bi por ano. Portanto, as políticas que são desenvolvidas e os modelos de regulação que nós tratamos em função do volume de percurso têm um efeito efetivo ou para cima, ou negativo ou positivo, na execução e nos resultados dos projetos. Então, nesse sentido, a gente quer fazer uma profunda transformação e o setor de transformação digital, sem dúvida nenhuma, pelo volume de relacionamento com startups, como foi apresentado, pela necessidade de desenvolvimento de modelos inovadores dentro do processo de P&D, na relação da empresa, da universidade e da petroleira. Precisa que nós, na ANP, tenhamos uma abertura para o entendimento dessa realidade e mais, precisamos poder passar para as empresas petrolíferas, e nós estamos na casa principal do que significa pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor petróleo no Brasil, nós precisamos passar para as empresas petrolíferas a mensagem de que são necessários os projetos desafiadores, são necessários os projetos inovadores, são necessários os melhores projetos e não aqueles que agradem à burocracia regulatória. Era isso que eu tinha a falar, muito obrigado.